verdade, você olha a vitrine e se apaixona por uma roupa. Entra animada na loja, prova a peça e se decepciona. Pois é, se os manequins fossem humanos, seriam pessoas doentes. A beleza irreal apresentada pelas modelos nas revistas e nas passarelas causa transtornos na vida da mulher real. Fernanda é daquelas que sempre acha que está precisando perder 5 quilos. Querendo colocar uma roupinha mais adequada, aquela que está na moda, e às vezes a cintura ou o corpo não favorece. Mas será que não é a roupa que está errada e não o nosso corpo? O que era M virou G, o que era P virou M, e o corpo agora tem que se adaptar à roupa em vez da roupa se adaptar ao corpo. Isso gera uma série de problemas para além da roupa. Doenças como a anorexia e a bulimia são consequência direta dessa necessidade de caber num suposto modelo de beleza. É a mídia que cobra isso, a televisão, comercial. A gente tem que correr atrás da saúde da gente, para melhorar a vida da gente, não para ficar bonita para as pessoas. Na França, uma nova lei tenta mudar exatamente os padrões estéticos das modelos. Para trabalhar em território francês, a manequim vai ter que apresentar um atestado médico comprovando que o seu índice de massa corporal é saudável. Além disso, as fotos que forem mexidas no computador terão que ser publicadas com o aviso de imagem retocada. A intenção do governo francês é evitar a promoção de padrões de beleza inacessíveis e combater a anorexia entre os jovens. Aqui no Brasil, a fundadora do Observatório da Mulher acredita que a não aceitação do próprio corpo e a baixa autoestima se refletem em todo o universo feminino. Pesquisas internacionais comparando o Brasil com 10 outros países mostram que a autoestima da mulher brasileira é aquela que está mais baixa com relação à sua própria imagem. E ela está mais disposta a sacrifícios para chegar mais perto disso. E para falar sobre os padrões de beleza impostos às mulheres, recebemos a psicanalista Joana de Vilhena Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC do Rio de Janeiro e professora da Universidade Veiga de Almeida, e também Selma Felerico, doutora em Comunicação e Semiótica e professora da Universidade Mackenzie. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar então com esse estudo inglês que diz aí que os manequins, se fossem seres humanos, seriam pessoas doentes, Joana. Olha, eu acho o seguinte, é importantíssimo que a gente lembre, né, que esses padrões estéticos aí vigentes, eles não dão conta do que é um corpo real, né? Acho que a palavra já diz, é um corpo ideal. O ideal é um modelo, né? E é um modelo sempre com um recorte muito específico, né? Um recorte de classe, um recorte de quanto esse sujeito vai ter disponibilidade de tempo, né, e de dinheiro para investir. O corpo é um capital, né? Então, assim, agora acho que o que é mais perverso, se a gente puder usar uma palavra, né, uma adjetivação bem forte, é que numa sociedade de consumo, né, e certamente a Selma vai concordar comigo, você disponibilizou uma série de práticas corporais, né, que em tese, veja bem, em tese estão à disposição desse sujeito para que ele lance mão e possa então, né, também em tese, né, tentar formatar esse corpo, né, dentro desses padrões. Por que eu digo em tese? Porque você exclui uma variável que é fundamental, né? Nem todo mundo pode arcar com esse corpo, geneticamente, financeiramente, em termos de corpo. Agora, tem uma coisa que é absolutamente democrática, né? Padecemos todos, né, como um grande sintoma social, né, das chamadas doenças da beleza, insatisfação com a própria imagem. Então, quer dizer, é um discurso perverso porque te dá conta de você achar que só é feio quem quer, né? Dando continuidade ao que a Joana falou, quando ela falou de hereditariedade, é uma coisa importante, né? Você tem aqui 2 tipos de mulher, uma mais baixa, uma mais alta, um estilo mais nórdico, um estilo mais mediterrâneo, que nem eu falo da Europa. Então, assim, eu não vou ter o corpo que ela vai ter e, de repente, assim, a outra tem o cabelo, a diferença, né? A diferença do que vai vestir, a calça, a blusa, e ela nunca vai se encontrar numa vitrine. Né? Ela sofre, eu falo ela, mulher, porque é óbvio, o homem também hoje é convidado a ter esse corpo belo. Sim. Os dois hoje são muitas vezes julgados, por isso que ela falou que a gente padece muito, porque nós somos julgados hoje sobre ser
desleixados, se você está fora do padrão. Hoje, ter um corpo belo é uma conquista, como até algum tempo atrás era uma profissão. Né? Então, uma celebridade hoje, quando senta muitas vezes aqui para conversar com você, é para contar a conquista deste corpo, né? Quase que uma vitória sobre a natureza que você acaba tendo. É como se a beleza aí tivesse se tornado um dever, né? E aquela coisa assim, um dever assim, de uma beleza até inatingível. Sim. Assim, quando você fala assim, uma pessoa, mas até onde ela quer chegar quando quer ser rica, né? Não tá bom? A mesma coisa com o corpo, né? Porque a pessoa nunca tá bom. É o que ela falou assim, a gente tem em prestações, né? Você é convidado, você abre as revistas ou vê pela rua, nos sites, em 12 prestações, existem matérias assim, adquira o nariz perfeito, escolha, realize seus sonhos, escolha parte do seu corpo que você quer mudar, né? Parte do seu corpo. Né? Assim, uma coisa até que no ser humano assusta. E não há como não formar um imaginário. Exatamente. Eu queria chegar a esse não há como, né? O quanto que o nosso comportamento, como o nosso cérebro age nesse sentido, né? De você chega ali, olha uma vitrine com uma roupa, se encanta, entra, sai e se frustra. As mulheres, quando isso acontece, quantas que saem, tá bom, deixam pra lá e não pensam mais nisso, e quantas que ficam ali incomodadas com aquilo a ponto de sair questionando a sua aparência, não é, Joana? Andresa, pouquíssimas, né, eu diria. Acho que a maioria esmagadora, e é inversamente proporcional, né? Porque você pensa assim, você tem 10 top models, né? 7 bilhões de habitantes. Quantas pessoas são geneticamente aquinhoadas para se, né, enquadrar, né, esse percentual baixíssimo, né, de gordura, né, alta, loura, com os cabelos lisos, né? Medidas, esse corpo ultra medido, essa beleza roubada, né, sequestrada, não é nem mais roubada. Mas, enfim, então, o grosso, né, a maioria esmagadora se sente o quê? Se sente insuficiente, se sente aquém, né? Por isso, porque você é responsabilizado pela sua aparência. Então, quando eu não estou em conformidade, né, eu me sinto em débito. Eu não estou assim porque eu quero. Né? É aquilo que você mesma mencionou. Quando a beleza deixa de ser um direito, passa a ser um dever, eu que corro atrás do meu prejuízo. Então, isso gera uma dose considerável de sofrimento psíquico. Aliás, é em nome disso que as pessoas têm adoecido aos magotes. Né? Então, o sentimento é de insuficiência de si. Né? É um valor, né? Se torna um valor moral. Por que eu não estou bonita? Por que eu não sou bonita? Por que eu sou feia? Né? E o sou feia, muitas vezes, ele tem a ver com tamanho de corpo, com volume. Né? As pessoas hoje chegam aos excessos. Você vai olhar e qualquer um de nós entra na internet, páginas e imagens de Anas e Mias, que são as anorexias e as bulimias, né? Meninas que compram e vão pondo bolinhas nas pulseiras para ver quantos quilos emagreceram, né? Qual tipo de exercício que você pode fazer. Próximo ao carnaval, a própria mídia é terrível, né? Onde coloca todas as meninas que vão se expor na avenida e todo o sacrifício delas de ficar desde dezembro comendo ovo, batata, malhando todo dia. Você é convidado e como a Joana bem falou, a gente padece daquele... Por que eu não fiz tudo isso? Eu deixei de ser um ser humano, eu sou obsoleto na sociedade, não é? Então, assim, esse valor ao corpo, nada contra. O hedonismo é muito bom, onde você leva uma sociedade até mais velha, né? Que a gente tem hoje uma vida ativa mais velha. É muito bom que as pessoas queiram ficar bem, saudáveis, bonitas, namorar de novo. Não é nada ruim isso. O problema é que a gente está sempre devendo. Essa que é a verdade. Quando você fala em dever, a palavra dever significa que você está sempre devendo algo, falta algo, né? Agora, como que estamos assim comparados? Eu sei que é um problema que atinge vários países, né, Joana? Mas o Brasil, nessa questão, você ainda que conhece bem o Rio de Janeiro, né, onde nós temos, até por conta do clima, as pessoas acabam expondo mais o corpo, né? O Rio de Janeiro convencionou-se, né, chamar a imagem que o Brasil tem, né, lá fora, né, já que a Selma puxando aí, né, na esteira do que a Selma falou, o imaginário, né, do mundo em relação ao Brasil são os corpos que a gente vê, né, nos cartões postais das praias cariocas, né, aqueles dorsos nus das praias de Copacabana, Ipanema,
Enfim, esse corpo, né, que além de identidade virou um corpo ostentação, né? E é um corpo que você que precisa adquirir uma série de características para ter o direito, inclusive, de ser exposto. Né? A Selma estava falando, praia, né? De ir à praia. Então, quer dizer, a praia não é um lugar mais democrático como... Não, ela é toda mapeada, né? Você tem uma cartografia muito específica. E você vê, como a Selma estava falando, na grande festa nacional, falando de novo da identidade aí do país, né, com a imagem que a gente exporta, uma imagem objetificada, né, uma imagem onde o corpo é a roupa, uma imagem essencialmente de superexposição desse corpo e certamente o carnaval, assim como a praia, é a grande arena para a exposição desse projeto moral, todo esse protocolo corporal, projeto moral elástica, corta carboidrato, né, rotina extenuante das massagens, é tudo. Agora, volto a afirmar, você precisa gastar tempo e dinheiro, porque a gente está falando de um capital. O corpo é um capital, né? E como tal, ele tem valor de moeda de troca. É por isso que você confere prestígio, a gente pensar, né, quais são as fábulas contemporâneas. Quem é que encarna as grandes figuras a serem admiradas? São as supermodelos, são as atrizes, as pessoas que vivem, não digo vivem somente, mas vivem em grande medida da exposição dessa imagem. Então, agora, em busca desse padrão, assim, as pessoas não acabam perdendo a sua própria identidade também? Então, é aquela coisa, a identidade da maioria das pessoas hoje, já que a gente vai falar em consumo, uma outra vertente que a gente tem que convidar para a conversa, né? A gente tem aquela coisa do aspiracional. Né, assim, já que a minha vida, ou já que eu não consigo ser a modelo, eu vou pelo menos ter o corpo dela. Né? Uma coisa que a gente, quando vai conversar, um grande tempo meu de trabalho e estudo sempre foi estudar mídia impressa, apesar de a gente estar na TV. Porque eu sempre falo, a mídia impressa é aquela imagem estática que você bem mostrou ali no começo da matéria, onde hoje na França eles estão até falando que vão multar quem não avisar que foi feito Photoshop, né? A gente tem até um recurso a mais de tratar imagens, né? E você está na rua, você pega uma capa de revista, de uma revista que pode ser voltada a uma mulher de 40 anos, você tem uma menina de 23 na capa. Não tem como essa mulher, apesar de ela ter segurança, pode ser advogada, médica, professora, ter uma carreira, ela olha e fala, gente, eu preciso ter esse corpo, ela é cobrada a ter. Qualquer um de nós, sabe, eu vou no shopping, aquela vitrine não me serve. Eu vou à praia, eu vou andar no parque, eu olho no meu entorno, você só tem aqueles leggings e roupas e meninas maravilhosas. Como é que eu me encaixo com isso? E não estou falando 40, eu posso ter 28 e ter um sobrepeso. É muito difícil, né? O seu entorno todo hoje é muito envolvido em torno da beleza. Você vai me dizer, a sociedade sempre foi, mas eu tinha que talvez conquistar outras coisas. Casa, carro, carreira. Hoje, o filão do consumo para o corpo é muito grande. Tenho reeducação alimentar, tenho vitaminas, tenho academia, tenho equipamentos, tratamentos estéticos, clínicas de spa. Então, assim, eu tenho um mercado muito grande que tem que se apresentar, tem que ser divulgado. Então, ele cruza uma coisa com outra. Pois é, e nós percebemos, tem essa oferta toda aí de procedimentos estéticos, cosméticos. Por outro lado, tem uma população que está cada vez mais acima do peso, exatamente, não é, Joana? Então, são os paradoxos aí vão definir cada cultura, né? Ou estão na base, digamos assim, né? Mas tem duas coisas que definem, né? Se a gente pensar como é que se constitui em sociedade, né? Os paradoxos e interdições. Né? Se a gente pega, por exemplo, falar aí do lugar de psicanalista, né? Se você pega a obra freudiana, por exemplo, né? O que Freud falava? A grande interdição da virada do século XIX, né, era a sexualidade, né, uma sociedade vitoriana. Qual é a grande interdição nos dias atuais? Né? É o corpo, é o que a gente come. Né? É isso que foi criminalizado, muito mais do que você ter um determinado padrão estético, né? A, X, B, C, D, enfim, né? É você responsabilizar o sujeito, é você criar em torno dessa imagem, né, uma exclusão socialmente validada e é você amarrar
costurar tudo isso com a ideia de que para ter sucesso, né, para ser bem-sucedido, como a Selma falou, para ter acesso a todos esses bens de consumo, eu preciso ser magro, eu preciso ser jovem, né? Essa é a imagem não só da beleza, essa é a imagem do sucesso. Essa é a imagem. Sociedade que é dividida entre perdedores e vencedores. A gente está falando de alta performance. Esse protocolo corporal, ele atende a duas coisas, né, fundamentalmente. Primeiro, uma indústria imensa, né, de culto ao corpo. Essa sede do corpo não se dá à toa e também é do anti-age, né? Mas em termos filosóficos, digamos assim, das mentalidades, a ideia é o seguinte, quer dizer, na hora que você cria um projeto moral em torno do corpo, quem vai performar, digamos assim, quem vai produzir, né, são as pessoas mais bem-sucedidas. Aí você exclui os gordos, você exclui os velhos. Mas nós estamos pagando um preço muito alto com isso. E quando a Joana coloca, e aí, assim, ela como psicanalista e eu como da área de comunicação, eu vou colocar para você assim, esse corpo vende. Esse corpo expõe. E esse corpo, que até algum tempo a gente falava, é classe AB que vai ser a classe bonita. Ele, através da mídia, das novelas, do cinema, da internet, de qualquer um dos meios de comunicação, ele chegou em qualquer classe social. Ele chegou na periferia, ele chegou na comunidade. E eu vou ter o mesmo discurso lá. Talvez eu tenha até um perigo maior do que muitas vezes essa pessoa não teve acesso a um bom médico ou a uma boa academia, mas da mesma forma eu vou ter essa necessidade de ser um sucesso dentro da minha classe social ou da minha tribo, aí falando de idade, para eu obter esse corpo. Então ele passou a ser um fator de inclusão, o que talvez para quem é um pouco mais velha como eu, que já tenho mais de 50, era a gente fazer faculdade. Era uma coisa assim, puxa, eu preciso ter um lugar, eu preciso ser universitário, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso casar, eu preciso ter um filho. E aí isso foi se transferindo para esse corpo. E Joana, nos seus livros, fala muito bem, onde aquela coisa, não deu certo uma coisa, então eu vou fazer mais uma plástica, eu vou remodelar uma parte do meu corpo, ou eu vou, uma outra coisa que sai, puxa, é difícil perder 20 quilos, então eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Exatamente, o resultado disso é que imediatamente... o nosso país está ali no segundo lugar, né, entre os países que mais fazem cirurgia estética, e quantas desnecessárias. Cirurgia estética nós estamos, saúde pública, né? Consumo de cosméticos nossos, né? A gente é um terceiro país, né? Você fala, tudo bem, é importante, sendo que a gente mora num país tropical. Vamos voltar para o Rio, vamos voltar para o calor. Quando você vai para a Europa, é mais fácil a pessoa consumir produtos de beleza, porque é frio, ela tem até que se dar uma corzinha. Ao contrário, nós temos um consumo excessivo para quem vive num país tropical, de praia, que eu sempre brinco, uma boa escovinha e um bom batom, você tá linda, porque você tem o bronzeado da pele, né? Que ajuda muito. Não, a gente inverteu esses valores. Agora, você não pode esquecer que é só você ir no shopping, diariamente eu tenho mais uma loja de cosméticos, mais uma loja com agasalhos, marcas esportivas. Então, assim, o mercado, ele convida todo mundo, eu vou até um pouco além, ele incita todo mundo a ter esse corpo que, como ela falou, moralmente eu transfiro, né, o poder para esse corpo. Essa que é a realidade, né? O bem-sucedido é esse poder. Nós vamos fazer uma pausinha aqui, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o padrão de beleza irreal. Com a gente, a psicanalista Joana de Vilhena Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC do Rio de Janeiro e professora da Universidade Veiga de Almeida, e Selma Felerico, doutora em Comunicação e Semiótica e professora da Universidade Mackenzie. Antes de voltarmos aqui à nossa conversa, eu vou chamar uma outra reportagem que mostra que os padrões de beleza encontrados em sites de busca de 40 países, incluindo aqui o Brasil, estão muito longe da realidade.
Tente fazer essa pesquisa no seu buscador da internet. Mulher bonita. O resultado é impressionante. E não é só nas páginas brasileiras. O perfil se repete em 40 países. Na sociedade ocidental, o padrão de beleza feminina é composto por mulheres jovens, brancas, de cabelo liso e cada vez mais magras. Foi criado para ser assim pela indústria, pela mídia. Da magreza não tem como fugir, mas eu não acho saudável, né? Esse perfil representa uma minoria em um país majoritariamente negro, com mais de 50% da população acima do peso e que está em processo de envelhecimento. Esse padrão é definido principalmente pela indústria cosmética brasileira, a segunda maior do mundo. Propor uma beleza inalcançável é também uma forma de controle. Quem está fora do padrão, mesmo sendo maioria, não se reconhece na publicidade e na mídia. E essa falta de representatividade reflete como um raio na autoestima. Mas é preciso resistir. Vamos aproveitar esse gancho, então, começar por aí. Como resistir? Como dar um basta nisso? Isso aqui é um bom exemplo, né? Essa nossa conversa, esse bate-papo, né, de resistência, de poder pensar criticamente, né, não só sobre os padrões vigentes, mas sobre a forma como a gente consome, pensar que é assim, mas que pode, né, com a nossa militância, com um pensamento mais crítico e, sobretudo, acho que isso é uma dica valorosa quando a gente pensa na infância e adolescência, né? Pensar sujeitos mais vulneráveis e que precisam de um filtro, né, dos seus modelos de identificação, né, os pais, os professores, né, ou jornalistas, né, nos programas que esses adolescentes assistem, que é uma forma, né, como já dizia a reportagem, de poder que incide sobre nós. A gente pode reproduzir acriticamente ou a gente pode, né, pensar num discurso mais generoso, né, mais inclusivo e que menos sofrimento e exclusão gera. Então, acho que esse é o gancho para a gente pensar em formas de resistir. Continuando esse assunto, eu acho importante, quando ela falou de todos os meios, alguns trabalhos meus eu sempre trabalho assim. Essa influência da beleza, ela é dada pela mídia, ela é tutelada pela mãe, que também muitas vezes tem aquele poder de controle. Quando eu digo mãe, é a família. Ela é reeducada na escola, quando às vezes assim, a gordinha não vai entrar no time, qualquer coisa assim, né? E ela é compactuada com as amigas, né? Então, se você for ver, eu tenho um cenário muito grande para trabalhar. Há alguns anos, quando eu estava estudando, eu lembro que caiu na minha mão um álbum de figurinha, e eu gosto de contar essa história da Suzy, que na minha geração era Suzy, não Barbie, onde esse álbum, ela tinha assim, comi cachorro-quente, agora tem que andar 4 quilômetros. A Suzy é uma boneca direcionada como marketing para uma menina de 9 a 12 anos. Né? Não tanto como a Barbie, até vai um pouquinho mais longe. Hoje, claro que as meninas de 10 anos já não brincam mais de boneca. Mas a Suzy era para uma mais bebê, porque a Suzy é considerada uma boneca de 15 anos e a Barbie tem até 20, né? Vamos supor. E aí, assim, não jante. Se você comeu, só tome uma sopinha. Eu estou falando com uma menina de 9, 10 anos, colecionando figurinha para ela não jantar. Sabe, 9, 10 anos é para comer arroz, feijão, pode jantar, sim. Queima caloria só de pensar em pular no sofá. Já vem, né? Sabe? Então, eu sei que você está falando do contrapartida, que a gente tem a criança obesa sedentária. Mas também eu não vou resolver o problema na sociedade expondo como o meu ícone de beleza sempre aquela menina magra, erotizada, bonita, porque assim todo mundo quer ser. Né? É difícil esse estudo. E eu queria tocar ainda num outro ponto que a reportagem chamou a atenção, dizendo assim, também é uma tentativa de controle, no sentido de que, voltando a falar aqui das mulheres, então não basta ser a esposa, a supermãe, a profissional, competente, tem que ser bonita também. É normativo, é prescritivo, né? E acho que tem uma outra característica, né? A gente falando do que compõe, quais são as representações que compõem a beleza, né? Os valores máximos de juventude, magreza. Agora tem uma outra característica que ainda, né, a gente não mencionou. Na hora que você associa, né, magreza excessiva à saúde, e aí você cria o solo fértil, então, para esse discurso, um discurso sobretudo médico,
já que a gente está falando de poder, e que vai ter uma penetração, né, na sociedade, inclusive na sua forma de reprodução. Porque ele é prescritivo. Ser saudável passa a ser, como a Selma falou, não comer à noite, né? Comer a sopinha, eliminar o carboidrato, cada vez mais cedo eliminar o glúten, a lactose, né? Ou seja, você restringe as proteínas, faz uma dieta low carb, né? Cria uma dietética toda muito severa, em par, né, com isso que se tornou um projeto moral. Então, acho que essa associação é um pulo do gato interessante para a gente pensar entre beleza e magreza excessiva. Saúde, magreza excessiva. Olha, está terminando o nosso tempo, então eu queria uma palavrinha final só no sentido de que o que nós podemos ganhar ao olhar para tudo isso e tentarmos aí mudar esses padrões. Eu vou até falar como quebrar, né? A gente fala tanto hoje dos coletivos, do empoderamento feminino, do lugar da mulher, né? Esse é o lugar dela. É o lugar dela ser como ela é, sabe? Dela assumir, talvez, seus quilinhos, ela se preocupar com a saúde dela, mas ela ter orgulho do próprio corpo dela, ela ter orgulho, eu até brinco, a roupa, põe uma blusa por cima, um anel bonito, né? Não tem nada mais poderoso para uma mulher que, às vezes, um anel, um batom bonito. Esse é o seu, eu acho que, assim, o lugar do empoderamento, já que se fala tanto hoje feminino e que se estenda a todos os homens também, é assim, esse corpo é seu, valorize esse corpo, ele é a sua casa, é o seu abrigo mesmo. Você não precisa seguir um padrão que tem que entrar na cabeça das pessoas, que tem a ver com poder, que tem a ver com imposto, que tem a ver com uma cultura que foi dada num período histórico. Né, Joana? Olha, eu acho assim que beleza, é sempre bom lembrar, é vitalidade. Então, né, já que a gente falou de resistência, nada menos belo do que corpos acanhados, né? Presos na justeza e das próprias medidas. Então, assim, o corpo tem que ter uma relação generosa, porque ele vai me acompanhar até eu morrer. Então, é bom que a gente se entenda. É um corpo livre, né? É um corpo livre. A gente entrar num acordo aí de coexistência saudável. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui com a gente. Prazer. Eu vou deixar a dica do livro Que Corpo é Este que Anda Sempre Comigo? Corpo, Imagem e Sofrimento Psíquico, organizado pela Joana, junto com a Júnia de Vilhena, e que tem artigos também da Selma. E aqui vocês encontram muito mais aqui sobre o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.